Olá, vamos em frente com as nossas reflexões com Deus. E já avançamos aqui, deixamos para trás o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, e estamos no livro de Levítico. E no livro de Levítico eu vou fazer só um apanhado geral. Do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Levítico, trata especificamente a respeito, acerca dos sacrifícios, os diversos sacrifícios, os diversos holocaustos que Israel oferecia para Deus, para agradar a Deus, holocaustos pelo pecado do sacerdote, pelo pecado dos príncipes, holocaustos, sacrifícios voluntários para Deus. E o sentido do sacrifício, o sentido de se ofertar, de se sacrificar a Deus, animais, cordeiros, ovelhas, cabritos, bois, aves. O significado do sacrifício era o seguinte: já sinalizava para a obra que Cristo realizaria na cruz. O sacrifício é um inocente, aquele que não cometeu pecado, aquele que não cometeu erro, ele daria a sua vida para pagar pelo pecado do culpado, do pecador. Este é o sentido do sacrifício, sempre. Portanto, Deus instituiu o sacrifício, o sistema sacrificial, para mostrar à humanidade, para mostrar ao povo de Israel, primeiro, que onde há pecado, tem que haver morte. Onde há pecado, somente a morte pode cancelar o pecado. E Deus, por uma concessão dele, não exigia a morte do próprio pecador, mas ele permitia uma morte substitutiva, que era a morte do sacrifício, a morte daquele animal entregue em sacrifício para redimir os pecados da pessoa que o havia cometido. Este é o princípio do sacrifício. Um inocente, um animal inocente, puro, que não praticou pecado, ele daria a vida para pagar os pecados de um homem, de uma mulher, pecadores. Porém, quando Cristo veio, o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi o suficiente, ele encerrou todo o sistema sacrificial do Velho Testamento. Já não há mais a necessidade de sacrifícios de animais para aplacar os pecados dos homens, para pagar pelos pecados da humanidade. O sacrifício de Cristo, a morte sacrificial de Cristo lá na cruz, ela foi o suficiente para pagar todos os pecados da humanidade. E todos os pecados cometidos antes e todos os pecados cometidos depois da cruz. Portanto, hoje não se pensa mais em sacrifícios, hoje não se fala mais em sacrifícios, não se faz mais sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito e foi suficiente para pagar pelos nossos pecados, pelos pecados de todos, dos homens, das mulheres, das pessoas normais, do povo em geral, dos sacerdotes, do rei, dos príncipes. O sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para pagar, para nos purificar de todos os nossos pecados. Mas se você insiste em sacrifícios, em fazer sacrifício de animais, eu vou lhe falar, você está desprezando, menosprezando a obra que Cristo realizou na cruz e, portanto, os seus pecados permanecem e dos seus pecados você terá que prestar contas a Deus. Portanto, medita bem nisso e pensa nisso. Já não há mais sacrifício capaz de pagar os seus pecados. O sacrifício de Cristo foi suficiente, pleno para pagar os seus pecados. Já não há mais a necessidade de sacrifícios. Simplesmente aceite o supremo sacrifício de Cristo na cruz, que ele pagou todos os seus pecados, e sirva-o
com o seu coração, com inteireza de coração e sinceridade. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por tudo, Pai. Te damos graças por tão sublime sacrifício que o Senhor operou, entregando o seu Filho amado na cruz para nos purificar dos nossos pecados, para pagar os nossos pecados e nos comprar para Ti, Pai. Te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém.